Iniciando o culto, hoje, penúltimo dia da campanha do clamor, amém? E a gente que você possa estar animado aí, possa estar já declarando, essa unção sobre a sua vida. Vamos orar agradecendo, Pai, te louvamos, te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pelo teu grande amor, pela tua benignidade, Senhor, para conosco, a tua misericórdia, ó Deus, que se renovou nessa manhã, e agora, comecinho da noite, te agradecemos, ó Pai, pela manhã, pela tarde, Senhor, também pela chuva, Senhor, pelo calor, nós te agradecemos por tudo, pelo ar que nós respiramos, Senhor, pela mobilidade dos nossos corpos, ó Pai, também de poder caminhar para a tua casa, como salmista, nós possamos declarar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Pai, e aqui estamos, ó Deus, para entregar a Ti a adoração, entregar a Ti o louvor, o culto racional, como a Tua palavra diz, ó Pai, pelas misericórdias de Deus, apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Perdoa, Senhor, cada pecado confessado, cada coração arrependido, Pai, que também está chegando neste lugar para Te louvar, para Te adorar. Chegamos também no terceiro domingo, ó Pai, aqui também de janeiro, e aqui nós estamos em campanha, essa campanha, ó Pai, clamando por unção, clamando pelo poder de Deus, ó Pai, a capacidade que o Senhor nos dá para passar por lutas, também por passar, ó Deus, pelos momentos bons, e assim possamos ter a unção do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, abrimos este culto no nome do Senhor Jesus. Fala conosco através da Tua palavra, fala conosco através dos Teus louvores, ó Pai, de cada oportunidade, de cada detalhe desse culto, que não é para nós, não é para o homem, este culto é para o Senhor, e a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você pode aplaudir o Senhor aí bem forte. Abra sua Bíblia aí no Salmos 125, Salmos de número 125. Hoje é o penúltimo dia da nossa campanha do clamor. São 12 dias de clamor, para 12 meses de bênçãos. Como é que você está nesse último dia aí, Nesse penúltimo dia, Que a gente cada um que tem vindo, tem feito a campanha. Será que você está animado para continuar buscando, adorando o Senhor? Ou chegou aqui falando, ufa, chegamos, Como é que você está? Ou está animado falando, olha, eu quero mais de Deus. Como é que você está nesse penúltimo dia? Você mesmo que perdeu algum dia, mas que você está aqui, fazendo a campanha. Como eu disse no primeiro dia, essa campanha ela é na igreja, mas também é particular, E hoje nós vamos clamar pela confiança em Deus. É o clamor, a unção, o poder de nós confiarmos em Deus. E se falar de confiança, nós já lembramos desse salmo, Quem achou aí da glória a Deus? O salmista aqui, ele faz esse cântico, E ele diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Amém? Então, que nós possamos nessa noite expressar a nossa confiança em Deus através da nossa vida, não só aqui, mas começa-se mais uma semana e hoje o Senhor nos convida a clamar por essa confiança aí. Já estamos caminhando para o final, amanhã é o dia de nós fecharmos a campanha, mas que você confie no Senhor, como ele diz aqui, ó, como monte de Sião. Aquele que confia como esse monte que milhares de anos estão lá e continua lá e vai continuar, como ele diz, firme para sempre. Que você esteja firme, que você esteja firmado em Deus, mesmo
nas lutas, mesmo nas dificuldades que sobrevier, firme o seu coração, firme os seus passos na palavra do Senhor. Amém? Vamos dar as mãos, o Ministério de Louvor já pode vir aqui. Dá a mão aí, fecha os corredores. Vamos orar mais uma vez por essa confiança e já estamos louvando, adorando, engrandecendo ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai amado. Mais uma vez, lemos a Tua palavra e o salmista já tem falado, Senhor, que nós possamos falar com a nossa vida, que confiamos no Senhor. Essa firmeza, Pai, que não encontramos, ó Pai, nesta vida, não encontramos em pessoas, encontramos apenas no Senhor Jesus e na Tua palavra. O Senhor, ó Pai, como nós falamos ontem, é suficiente para a nossa vida, e a igreja está clamando, a igreja está declarando que a estrada que o Senhor preparou é boa, é iluminada, e precisamos andar por ela com sabedoria, zelando pela nossa salvação e mantendo a nossa essência. Que este clamor, que esse brado, ó Pai, e essa confiança que nós vamos declarar nessa noite, possa estar, Senhor, como monte de Sião, possa estar, Senhor, como algo inabalável, e assim, Senhor, confiando no Senhor, olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, declaramos nessa comunhão, nessa vida, ó Deus, que nós temos aqui, com alegria, declarando, ó Pai, essa graça de podermos confiar no Senhor. Ó Deus, que possamos lá também, em qualquer lugar que formos, Senhor, o Senhor nos lembre dessa confiança que temos, ó Pai, inabalável, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, aplauda bem forte. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorifique o nome do Senhor enquanto você está aplaudindo, aleluia, glórias a Ti, Jesus. Passou muito rápido, irmãos. Estávamos conversando ali fora, como passou rápido, 11 dias, passou muito rápido, e o mês já está acabando, né? O mês já está acabando e passou muito rápido. Mas glória a Deus por isso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se você chegou aqui, até aqui, é porque a sua confiança está no Senhor. Porque senão você não ia vir uns 11 dias aqui na igreja. E a sua confiança está no Senhor. Este louvor que nós vamos entoar é com alegria. Você está alegre? Pergunta aí para quem está atrás, na frente, do lado. Você está alegre? Dá um sorriso para ele. Isso, agora, isso mesmo. Estar alegre e firme no Senhor, confiando no Senhor. Não importa as coisas que vier sobre a sua vida, o importante é que você vai continuar estável, firme, porque nada vai te abalar. E esse louvor é um louvor em que você está declarando isso. Quando a noite fria vier sobre mim, o que você vai fazer? Amém? Nós confiamos no Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Aleluia, Jesus. Thank you.
que está na casa do Senhor. Aleluia. Você está tranquilo na casa de Deus. Amém. Não quer dizer que você não tenha problemas, mas você tem para adorar o Senhor. É o melhor lugar para acessar. Glória a Deus. O resto é Ele que vai cuidar, é Ele que cuida. Quando você adora, o Senhor cuida. Declare neste louvor que não existe lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia.
campanha, hoje nós também, a nossa oferta é para missões, né? Todo terceiro domingo. E nós temos a cada mês três países, ou na verdade um continente, né? Quando o continente é muito grande, eles dividem para nós orarmos por esses países e contribuirmos na nossa Igreja Brasil para Cristo em todo o território nacional, né? Não só aqui em São Paulo, mas também fora, né? Tem esse trabalho da Missão Desafio e os irmãos podem estar contribuindo, né? Mas principalmente que você possa orar por esses missionários que estão lá. Daqui a pouco a gente vai orar pelos 3 países que vai ser falado aí. Mas antes de nós vermos o vídeo, abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Nós estamos consagrando esse ano ao Senhor, né? Os primeiros dias na campanha, como primícia, né? Primícia é a melhor parte, a primeira parte do ano também. E amanhã é o dia de nós trazermos a nossa oferta também como primícia do ano, né? Daquilo que o Senhor tem nos dado, da consagrando, né? Consagração da nossa vida financeira. Mas hoje a oferta missionária, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo, ele está falando da missão, né? E a missão envolvia muitos gastos. O ID, né? O ID, ele já fala de quando você dá um passo, né? Quanto que a gente não tem aí gastado tempo, gastado também, né, dinheiro, gastado a nossa vida. E o ID, a gente sabe que tem isso. E aí ele fala assim, ó, para a igreja do Novo Testamento, né? Capítulo 9, verso 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Só assim, esses 2 versos. E ele fala afirmando, né? Aquele que vai semear pouco, vai colher pouco. E aquele que semeia com fartura. E esse texto está falando, né, claramente dessa parte na igreja, de dízimos, ofertas, contribuição. Você também que está trazendo a primícia aí do alimento, procura os irmãos ali da porta para saber o que está faltando ali na cesta básica, nessa parte social também, que é tão importante. Mas ele fala que cada um contribua segundo tiver proposto, né? O propósito que nós temos como igreja, qual é? Evangelizar, né? Missões, como a gente sempre tem falado aqui, nós fazemos orando, fazemos contribuindo, fazemos indo. E tem missionários que foram para esses 3 países aqui que vai ser passar no vídeo. Os nossos irmãos da Missão Desafio vão falar aqui, que foram, né, com esse propósito. E nós agora, um proposto no coração, né, proposto também lembra propósito, possamos fazer, mas fazer com alegria. Ó. Ele diz assim, não por tristeza ou por necessidade. Deus ama o que dá com alegria. Amém? Então nós vamos ver o vídeo, depois a gente vai orar pela vida dos ofertantes, dizimistas da casa do Senhor, e a gente vai poder trazer a nossa oferta missionária. Não fique sem contribuir, ele fala aqui que todos podem fazer isso, né? Mas que possam fazer de uma forma, né, com essa sabedoria. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o vídeo, depois a gente contribui. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, chegamos no primeiro anuário de 2026. Hoje nós vamos orar pelo Magrebe, por Congo e por Benin. Quero convidar você a clamar a Deus, a interceder por essas nações e também por todos os missionários que estão atuando nesses países. E quero deixar registrado aqui a minha palavra de louvor e gratidão por todos os ofertantes, por todos os irmãos que têm contribuído pela causa missionária. Então, em nome do Conselho Nacional, na pessoa do pastor Luiz Fernandes Bergamin e do pastor Joel Estevanato, como conselheiro e fundador da Missão Desafio, eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. Vamos hoje levantar a oferta missionária nacional para
alcançarmos o Brasil e também tantas outras nações para o louvor da glória do Senhor Jesus. A paz do Senhor, queridos irmãos, chegamos oficialmente no primeiro anuário de 2026 e hoje estaremos intercedendo pelo Benin, Congo e Maghreb. E o nosso primeiro destino desse anuário de oração será a nação do Benin, que conta com mais de 14 milhões de habitantes em seu território. O Benin nos apresenta alguns desafios, a começar pelas tradições culturais e religiosas presentes no país. Tradições essas que evidenciam, por exemplo, a prática do voodoo, da bruxaria e da feitiçaria. No meio de tantos desafios espirituais, o sincretismo religioso se torna uma realidade. Em alguns casos, por exemplo, as pessoas até se convertem, frequentam a igreja, mas continuam com algum tipo de prática que remeta a essas tradições culturais da feitiçaria, da bruxaria e do voodoo. E esse sincretismo todo é um grande desafio a ser quebrado e vivenciado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Atualmente, o voodoo é praticado por cerca de 12% da população e grande parte do turismo que move a economia do Benin é movido pelo voodoo. Mas louvamos a Deus porque a igreja protestante e evangélica tem crescido no país, fruto do trabalho missionário que a Missão Desafio faz parte. Hoje no Benin já contamos com 13% de cristãos protestantes no país e a Missão Desafio hoje possui 4 igrejas construídas e plantadas nessa nação, realizando projetos de discipulado, ensino bíblico para as almas dessa nação, cuidado com os mais necessitados, e a nossa principal frente hoje missionária no Benin é o trabalho social com crianças, que tem acolhido, tem cuidado tanto do físico e também do espiritual das crianças do Benin. Louvamos a Deus por esses avanços missionários. Queridos irmãos, saindo agora da nação do Benin, vamos em direção ao Maghreb, uma região localizada no noroeste africano, composta pelas nações da Argélia, Líbia, Tunísia, o Saara Ocidental e a Mauritânia. Uma região que é composta por vários desafios. Cerca de 97 a 99% da população desta região se auto-intitula como muçulmana, com um número baixíssimo de protestantes nessa localidade. Cerca de 0,3% apenas de cristãos protestantes no Maghreb. Por questões de sigilo missionário, pensando na segurança dos nossos obreiros locais no país, não podemos compartilhar fotos nem imagens das pessoas que estão fazendo a obra no Maghreb, porque a perseguição é uma realidade nessa localidade. Grupos se levantam contra a Igreja do Senhor, o país, em sua legislação, tem leis que proíbem a construção de igrejas, mas em meio a tanta opressão e dificuldade, nasce a esperança do Evangelho através da Missão Desafio. E hoje a nossa equipe missionária presente no país tem desempenhado projetos e trabalhos na evangelização desse povo, projetos sociais, principalmente na área do esporte, que visa levar o Evangelho de uma forma aplicada e compatível com o país. Temos também projetos que cuidam das crianças. As nossas igrejas não são abertas em templos físicos, mas vivem e existem nas casas. Louvamos a Deus porque em meio a tantas dificuldades, o reino do Senhor tem se expandido no Maghreb e o nome de Jesus Cristo tem sido glorificado. Queridos irmãos, o nosso último destino desse anuário de oração é uma nação chamada Congo. O Congo, ele nos apresenta um desafio social. A pobreza é uma realidade no país. Estudos e pesquisas apontam que mais de 50% da população que vive nesse país está abaixo da linha da pobreza. Mas em meio a tanta dificuldade, louvamos a Deus porque a obra missionária tem se posicionado na estrutura social do país e levado a solução em meio ao caos. Hoje o Congo vive um processo de avivamento, um tempo onde Jesus tem sido pregado e glorificado nesse país. O Congo nos apresenta um dos maiores índices de cristianismo em todo o continente africano e atualmente pouco mais de 40% da nação já se auto-intitula como protestante. E nós louvamos a Deus porque a Missão Desafio ela tem participado diretamente e ativamente desse processo de avivamento. Hoje nós possuímos 2 igrejas plantadas e construídas no Congo. E além disso, possuímos também outras frentes, 2 pontos de pregações que já foram fundados, firmados e alicerçados nessa nação. Vidas estão chegando e estão sendo cuidadas pelos nossos obreiros nativos. Louvamos a Deus porque os nossos trabalhos hoje, eles se estendem no âmbito social, no âmbito do discipulado,
transformado, a pregação do Evangelho e vidas estão sendo alcançadas para Jesus. Nós vamos compartilhar com vocês agora alguns vídeos, algumas imagens dos nossos trabalhos práticos no Congo e como Jesus Cristo tem sido pregado e evidenciado nessa nação, que nos apresenta uma série de desafios. A Missão Desafio tem se preocupado com a pregação do Evangelho, mas a obra social não está sendo negligenciada. Vidas estão sendo alcançadas por Jesus Cristo nessa nação. Queridos irmãos, chegamos no final de mais um anuário de oração, com louvor e gratidão no nosso coração, porque sabemos que muito o Senhor já fez em prol da obra missionária e ainda muito mais Ele vai fazer. Nós louvamos a Deus por cada coração missionária, por cada igreja que se preocupa com essa causa. Louvamos a Deus pela sua vida. E nesse momento nós queremos se unir a você em oração, como um só corpo, em prol dessas nações. Vamos orar pelo Congo, pelo Benin e pelo Maghreb. Deus abençoe. Meus irmãos, estamos iniciando o nosso primeiro anuário de oração do ano de 2020. Vamos orar, coloque em pé, pelo Congo, pelo Maghreb, e Benin, e a gente vê que quão extensa é a obra e nós podemos participar, amém? Você que veio preparado aí, quem não veio preparado no envelope, pode estar fazendo no Pix aí também, e mandando, falando, ó, essa oferta é para a missão Desafio, e nós vamos também poder hoje, né, orar também, não só pelos ofertantes e mista, mas por esses 3 países, amém? Levanta a sua mão, levante a sua oferta, Pai, em nome de Jesus. Queremos orar pelo Benin, Senhor, ali na África, esses 3 países africanos, Maghreb, também o Congo, ó Pai. Também que o Senhor tem nos dado a oportunidade de contribuir, de fazer parte dessa obra tão grande, ó Pai, obra missionária, Senhor, nesses países. E hoje, terceiro domingo, nos unimos em oração, para que todo impedimento, ó Pai, caia por terra. Senhor, que eles possam avançar ainda mais, abrir novas frentes de trabalho, novas igrejas. Senhor, também, como ali no Maghreb não é permitido, mas, Senhor, que ali nas casas, em cada lar, em cada família, possa haver o Teu Espírito Santo, ó Pai, o Espírito de revelação, trazendo salvação, trazendo graça, trazendo o favor de Deus, ó Pai. Nós oramos com confiança, Senhor, que é o tema deste clamor, e já Te louvando, já Te agradecemos pela vida de cada pastor, de cada missionário, pela vida, Senhor, do pastor Josinaldo, que foi pioneiro ali, Senhor, no Congo, em Benin, Senhor, também ali na África, Pai, em Burkina Faso, e assim, Senhor, Te louvamos. Cada vez mais usa a vida do Teu servo, Senhor, usa a vida dos Teus servos, das Tuas servas aqui nessa noite também. Fala com eles, ó Pai, para que eles possam continuar contribuindo, fazendo parte dessa obra missionária na África, em qualquer país, ó Pai, que nós vamos aí também, Senhor, orando, depois no final pelos nossos missionários que vão para a expedição, mas que possamos fazer com alegria, que possamos semear com fartura, que possamos fazer com generosidade, como diz a Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor, que você possa mais uma vez entregar o seu dízimo, a sua oferta com alegria. Aleluia, Jesus. Vamos louvar sobre a bondade de Deus. Amém? Vamos louvar sobre a bondade de Deus. Aleluia, Ele é fiel. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. Mais fiel, Senhor.
grande herança sendo as nossas crianças, que tem, Senhor, também os pais aí, a responsabilidade, Senhor, de ensiná-los no caminho que deve andar, para que quando eles crescerem não se desviem, não se esqueçam do Senhor, ó Pai, em primeiro lugar, e assim, Senhor, usa a vida santa e de cada criança ali, ó Pai, e que através deles outras crianças, através dos pais, outras crianças também venham ser evangelizadas, salvas, em nome de Jesus. Amém. Senhor, sonda o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém? Pode tomar seu assento, glorificar o nome do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, acredito que pelo menos alguma vez na vida você já ouviu esse versículo 5, amém? Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne um mortal o seu braço. Já ouviu esse versículo? Já? Geralmente, irmãos, não sei vocês, mas eu já ouvi esse versículo muitas vezes sendo usado por pessoas que querem justificar o porquê elas não querem se aprofundar na comunhão. Às vezes as pessoas não querem se aprofundar, não querem estar na unidade, elas têm receio de aprofundar os relacionamentos que elas têm, e elas dizem, não, eu não confio em ninguém, eu não conto nada para ninguém, porque a palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Mas aí, eu falo para vocês, semana passada, acho que foi essa semana mesmo de vocês, né? Vocês aprenderam sobre comunhão e unidade, amém? Aprenderam? E
eu creio que quando o Senhor ministrou o coração de vocês, e assim como a gente tem aprendido também no curso uns aos outros, amém? Durante o ano passado, nós entendemos que comunhão e unidade é algo importante para o Senhor. Vocês concordam? Não só algo importante para o Senhor, mas um mandamento. Não é verdade? Aí eu pergunto para vocês, mas então, o Deus que diz, numa parte da Bíblia, que comunhão e unidade é importante, seria o mesmo Deus que diz, não confie no seu irmão, não acredite no seu irmão? Faz sentido para você? Irmãos, a gente precisa entender que a Bíblia, ela não se contradiz, amém? Há um pastor que diz que toda vez que a gente acha uma possível contradição, o que tem ali, na verdade, é um desafio de interpretação. Porque a Bíblia não se contradiz. Ela diz uma coisa do começo até o final. E se nós temos aprendido que comunhão, que unidade é importante para o Senhor, não só importante, mas mandamento, então o que nós precisamos entender é que o Senhor não está falando sobre acreditar ou não no seu irmão, amém? Mas então do que o Senhor está falando aqui? Porque a gente vê as pessoas usando esse texto para justificar o porquê elas não se aprofundam na comunhão, amém? Vamos mais fundinho então. Vou repetir para vocês o verso 5. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Irmãos, quando a gente pega esse texto no original, no hebraico, a palavra que é usada aqui para confia, ela é batate. E ela significa, irmãos, ela não é uma palavra confia do significado de acreditar em alguém. Ela vai além, ela significa confiar, depositar, apoiar-se, sentir-se seguro em algo ou alguém, apoiar a própria vida, depender. Então, a primeira lição que nós precisamos tirar aqui é que o Senhor não está falando sobre relacionamentos, amém? O Senhor está falando sobre sustento da vida, sobre o alicerce da sua vida. Aí a pergunta que a gente tem que começar a fazer é, aonde estamos alicerçados? Porque é isso que o Senhor está dizendo. Maldito o homem que coloca a sua vida em cima de outra pessoa ou de outra coisa. Maldito o homem que sustenta a sua vida em outra pessoa e não em mim. Irmãos, Israel vivia fazendo isso. Quando o profeta Jeremias ele é levantado por Deus, Israel está vivendo uma das piores apostasias da fé que já existiu. Eles estão muito longe de Deus, eles já caíram na idolatria, na incredulidade, eles têm vários deuses, eles fazem aliança com vários povos. Minha Bíblia parece uma carteira, ainda vou no folha já. Mas não tem dinheiro, irmãos. E aí, fez isso, né? Mas tem em nome de Jesus, né, irmão? Mas aí, irmãos, o que a gente vê é que a apostasia está tão grande que Deus levanta Jeremias como profeta, e eles estão tão distantes de Deus que eles não acreditam no que o Senhor fala através de Jeremias. Pelo contrário, eles prendem Jeremias, surram Jeremias, eles acreditam em falsos profetas que dizem que está tudo certo, está tudo bem. E eles estão muito longe de Deus. E toda vez, irmãos, que o povo de Deus começava a se distanciar de Deus, eles começavam a passar alguns apertos, porque a proteção de Deus saía deles. Na verdade, eles saíam debaixo da proteção de Deus. E, em vez de socorrer-se em Deus, em vez de sustentar a vida deles em Deus, o que eles faziam? Eles procuravam aliança em outros povos, com exércitos fortes, com cavalos. E aí, irmãos, o problema de nós sustentarmos a nossa vida em outra pessoa e não em Deus, é que começa uma inversão de valores, e começamos a negociar valores que são eternos. Porque toda vez que você vê o povo de Israel fazendo aliança com um povo que Deus não mandou fazer, para conseguir fazer aliança, eles pegam os tesouros da casa do Senhor para negociar uma aliança. Eles trazem a idolatria, porque se esse povo é tão forte e adora esses deuses então vai nos ajudar. E aí eles vão cada vez mais fundo no poço que eles estão entrando, cada vez mais fundo nesse buraco. Porque eles começam a sustentar a confiança deles, a vida da nação, em pessoas e não em Deus. E quando a gente escuta isso, isso parece um absurdo, né? Nossa, que horror!
que povo burro, depois de tanto andar com Deus. Mas, irmãos, hoje a palavra é para mim e para você. E, infelizmente, irmãos, se nós não vigiamos, a gente cai no mesmo problema. Muitas vezes, a gente começa a caminhar com o Senhor, mas, de repente, a gente começa a apoiar a nossa vida em outras pessoas. Talvez no relacionamento, talvez nos pais, no cônjuge, nos filhos, talvez em algumas coisas, no emprego, no salário. E a gente começa a achar que o nosso socorro, que a nossa vida, é aquilo dali, são aquelas pessoas. Mas, irmãos, pessoas falham, amém? Ou você conhece alguém que não falha? Eu só conheço uma pessoa que não falha. É o meu Senhor Jesus. Mas o povo de Israel, direto e reto, fazia essas alianças. E quanto mais alianças eles faziam-se em direção de Deus, quanto mais eles apoiavam a confiança deles em outras pessoas, mais eles afundavam, mais se distanciavam de Deus. E é o que o Senhor está falando. Maldito homem que sustenta a sua vida, que faz do seu alicerce outra pessoa. O pastor Eduardo tem falado muito em Salé, e no último dia ele enfatizou muito isso, que confiar é entregar, irmãos. E nós precisamos entender isso, que quando Jeremias está falando sobre confiança, ele está falando a quem você está entregando a sua vida. Faça essa pergunta para você mesmo. A quem eu estou entregando a minha vida? Sem fechar Jeremias, abre comigo, por favor, Salmo 20, verso 7. Lá a gente vai ver o verbo confiar sendo empregado do mesmo jeito. E olha o que ele vai nos falar. Salmo 20, verso 7. Eu vou lendo para adiantar, tá? Uns com carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em... Sabe, irmãos, o que ele está dizendo? Quando ele está falando em confiar, ele não está falando, uns acreditam em cavalos e carros. Uns usam cavalos e carros, mas nós não. Não é disso que ele está falando. Ele está falando, uns acreditam que a vitória que precisa está ligada somente a cavalos e carros. Mas nós entendemos que a nossa vitória vem do Senhor. Independente de quantos cavalos temos, independente de quantos carros temos, pode ser que não tenhamos nada, mas se tivermos o Senhor, temos vitória. Vocês estão entendendo aonde então Jeremias está querendo chegar, quando ele fala que maldito o homem que confia no homem? Maldito é aquele que coloca a sua vida sustentada em outra pessoa. É disso que ele está falando. Para quem recorremos, em quem pensamos quando a gente começa a passar por apertos? Primeiro é o meu plano, o plano A. Depois eu penso no plano B, se o A falhar, e o plano C. Aí eu corro para aquela pessoa, eu corro para outra. E se tudo falhar? Aí, em última instância, quando você está desesperado, você vai, Deus, lembra de mim. Irmãos, é o contrário. Quando Deus é a base da sua vida, quando o negócio apertou, para quem você vai primeiro? E analisando isso na nossa vida, a gente começa a ver onde a nossa vida está sustentada. Vocês estão entendendo? Olha Provérbios 3, verso 5. Os cultos da campanha são bem rapidinhos, né? Aí a gente tem que pregar rapidinho também. Eu sou meio tagarela, então passa muito rápido o horário. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, então quando sustentamos a nossa vida no Senhor, a gente vê o Senhor cuidando de nós. O que o sábio diz, o que Salomão nos fala em Provérbios é, confie no Senhor e não no seu entendimento. Porque, irmãos, hora ou outra, na verdade 90% das vezes, a direção que o Senhor nos dá vai na mão contrária do que nós queremos fazer, do que as pessoas nos aconselham, do que o nosso coração nos manda fazer. E o que o Senhor diz no final do texto de Jeremias?
Porque enganoso é o coração e corrupto, mas eu, Senhor, sondo eles. Aonde está baseada a nossa fé? O que tem direcionado as nossas decisões? Aí a gente continua em Jeremias. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que quando Jeremias está falando maldito homem, confia no homem, ele não está falando sobre relacionamento apenas. Ele está falando sobre o que sustenta a sua vida. E o que sustenta a sua vida? Pergunta isso para você mesmo. O que tem sustentado a minha vida? E olha o que ele continua dizendo. Jeremias 17, agora verso 6. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Irmãos, o Senhor não está praguejando aquele que não confia nele. Não é isso que o Senhor está fazendo. O Senhor começa dizendo, maldito homem que confia no homem. Mas ele não está jogando uma praga. Ele está fazendo um alerta. Ele mostra no verso 6 a consequência de quando nós tiramos a nossa vida que está alicerçada nele e colocamos em outra pessoa ou em outra coisa. Quando Jesus nos conta, lá em Mateus capítulo 7, a parábola, todo mundo já ouviu, né? Ele diz, a quem vou comparar o homem que ouve minhas palavras e as obedece? Compará-lo-ei a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Mas é aquele que ouve a palavra e não obedece. Vou compará-lo ao homem que construiu sua casa sobre a areia. E aí, então, quem que é a rocha, irmãos? Jesus. E a areia? Todo o restante. E aí ele diz o quê na parábola? Que veio as tempestades, veio o vento, veio a água. E o que aconteceu com a casa da areia? Foi grande a sua queda, sua ruína. Ele está praguejando? Ele está alertando sobre uma consequência. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui, através da vida de Jeremias. Ele diz, maldito homem que confia no homem, porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Sabe qual que é a consequência de tirarmos a nossa vida do sustento do Senhor e aplicarmos ela em outra pessoa? Ficar sozinho. Ser infrutífero. Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas erram, pessoas falham, coisas passam. Só tem um que é eterno, e esse é Deus. Por isso que Jesus diz que aquele que ouve as palavras e obedece é comparado a um homem que constrói a casa sobre a rocha, porque a rocha é firme. Vem a tempestade, mas ela não cai. Mas aquele que está sobre a areia, esse vai, porque a areia é maleável. A areia vai. Aí, irmão, sabe qual é a consequência de quem coloca a sua confiança sobre outras pessoas? Pessoas erram, certo? Se tem uma coisa que a gente pode te prometer aqui, é que na igreja, em algum momento, você vai se decepcionar com o irmão ou com a liderança. Estou mentindo? Uma hora vai acontecer, irmãos. Porque, primeiro, que a gente não consegue agradar todo mundo, nem é o objetivo. O objetivo é agradar a Deus, amém? E foi um amém tão murcho. Bateu uma decepção, vocês, né? Nossa, eu achei que vim para a igreja, o pastor me agradar. Não foi. Segundo, que nós erramos, amém? E uma hora, irmãos, mesmo lutando contra, talvez sem intenção, uma hora alguma coisa vai acontecer, e talvez a gente fale com alguém, e alguém vai ficar decepcionado e frustrado. Agora, se a sua vida está alicerçada sobre Cristo, é uma coisa. Se a sua vida está alicerçada sobre a gente, sobre os seus irmãos, sobre a sua família, quando você se frustra, sabe o que acontece? Você desmonta. Aí você vê pessoas que hoje não querem mais se envolver em relacionamentos, porque se machucaram num relacionamento e colocaram a vida dela sobre aquele relacionamento. E hoje diz, não, relacionamento não é mais para mim. Não. Por quê? Porque as pessoas a gente analisa, né? Porque o homem tudo não presta. Deu errado com um, talvez dois, no caso da mulher samaritana, 5. Mas todo homem não presta. Aí a gente começa a generalizar, irmãos. E aí qual que é o caminho? Começar a ficar solitário, porque aí você não quer mais se aprofundar na comunhão. Vocês estão entendendo? Aí alguém
falha com você na igreja, eu não volto mais para a igreja, porque eu achei que na igreja todo mundo era diferente, eu achei que lá eles cuidavam uns dos outros, mas é pior do que lá fora, e a gente começa a colocar na conta de Deus. Mas o problema não é Deus. Deus falhou com você? Deus falhou com você? E você veio buscar quem na igreja? Em quem está alicerçada a sua vida? Está muito fraquinho. Em quem está alicerçada a sua vida? Então, se está em Deus e o irmão falha com você, como é que se diz? Eu não volto mais para a igreja. Vocês estão entendendo como aquele que alicerça a sua vida sobre outras pessoas, à medida que dá errado, que a tempestade vem, que ele se frustra, que ele se entristece, ele começa a caminhar para ficar sozinho, ele não quer mais comunhão, ele não quer mais unidade. Aí ele se isola da família, porque alguém na família machucou ele não quer mais relacionamentos, não quer mais amigos. Aí ele usa esse versículo como um jargão para justificar isso. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. É isso que o Senhor está falando? Mas por quê? Porque em algum momento, essa pessoa sustentou a vida dela sobre a pessoa errada. E como é que nós percebemos se estamos sustentando sobre a pessoa certa ou errada? Prioridades, irmãos. Quem que é o trono no seu coração? De quem que é? Mas as nossas atitudes vão provar se aquilo que nós estamos declarando é verdade. Aí surge um problema financeiro. Começa a apertar, você começa a orar. Aí, de repente, surge uma boa oportunidade para ganhar mais. Mas em todos os dias de culto, aí você diz o quê? É bênção, é Deus respondendo em oração. Trocou prioridade, irmãos. Você está começando a confiar naquela vaga. Está começando a confiar na força do seu braço, a solução do problema. Você acha que Deus vai te abençoar com uma coisa que te afasta dele? Aí, você começa a depositar confiança em outras pessoas. Ora muito para um relacionamento. Aí Deus prepara um não. Aí surge um, né? Surge um e vive completamente contrário da palavra. Você esquece o que Deus fala, você esquece das promessas, mas a sua vida é dele. Porque é um Brad Pitt gospel, você não está entendendo. É tudo que eu pedi a Deus. Irmãos, a gente precisa entender que se a nossa vida está alicerçada em Cristo, você precisa ficar inabalável nele. E a prioridade não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que ele diz. Porque se eu começo a confundir as coisas e começo a alicerçar a minha vida em outra pessoa, eu lamento te informar, vai dar ruim. Uma hora ou outra, você vai se decepcionar. E aí, não me venha com essa de, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Por favor, né, irmão? Vocês estão entendendo? A quem está pertencendo o trono do nosso coração? Ó, Isaías 31, verso 1. Olha o que a palavra nos diz. Isaías 31, 1. Nossa, agora eu vou, né? Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Como é que começa o versículo? Ai. Sabe o que o Senhor está falando? Vai dar ruim para aqueles que estão colocando toda a confiança na sua vida em coisas, em pessoas, em alianças, e se esquecem quem é o Senhor da vida deles. Toda vez que Israel fazia aliança com o povo, irmãos, e ele pegava os tesouros do templo, e ia lá negociar a aliança, ele trazia a idolatria para dentro do território deles, para a cultura deles, sabe o que acontecia? Geralmente, quem fazia aliança com eles, traía eles, escravizava eles, e quando não fazia, apanhava junto com eles, porque não conseguia vencer a batalha. Porque eles começavam a se distanciar do Senhor. Vocês estão entendendo? A gente tem que tomar cuidado com aonde estamos alicerçando a nossa vida. E o Senhor diz isso em Jeremias, porque maldito é o homem que faz de outro homem, ou da sua própria força,
o seu alicerce, o seu sustento, porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Ele vai começar a caminhar para viver sozinho, porque ele vai começar a se machucar tanto que ele começa a desacreditar na comunhão, na unidade. E ele vai além. Olha o que ele diz ainda. Verso 6, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele diz, e não verá quando vier o bem. Aí o Senhor quer te abençoar através da vida de outro irmão, mas você está tão machucado que você não acredita mais. Não. Aí você só fica murmurando, você é amargo, sabe? Vai caminhando para isso. E o Senhor quer te abençoar através da unidade, através da igreja, através de pessoas que está levantando, mas você não se permite mais ser abençoado, porque você não vê a bênção. Você está solitário, preso, amarrado no que você viveu. Confiança, irmãos, aonde está sustentada a nossa vida. Mas a boa notícia é que o texto não acaba aí. Verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o... Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Agora ele diz, aquele que está sustentado no Senhor, ele vive diferente. Por quê? Porque não tem problemas? Foi isso que te prometeram? Uma vida sem problemas? Ah, porque ele nunca vai ter problema de relacionamento. Em casa, na igreja, ninguém nunca vai magoar ele. É isso? Ah, então, se eu passei por algum problema de relacionamento, se uma hora eu alicercei minha vida em alguém e me dei mal, é porque eu estou distante do Senhor. Se alguém uma vez me feriu, irmãos, pense em Jesus. Tem alguém mais santo que Jesus? E Jesus foi traído? Foi traído? Foi traído. Se Jesus foi traído, imagina nós. A gente acha que nunca vai passar por um problema de relacionamento? Nunca vai ter um problema na igreja? Nunca alguém vai nos entristecer na igreja? A gente nunca vai acabar entristecendo alguém na igreja? Vocês estão entendendo? Mas aquele que está com a sua vida alicerçada no Senhor, ele não desmorona quando vem a tempestade. Olha o que Jeremias diz. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar. Porque aquele que tem a vida alicerçada no Senhor, ele não é movido por circunstâncias, ele não é marcado por aquilo que acontece, ele é movido pelo Espírito de Deus. Aquele que alicerça a sua vida sobre uma pessoa, quando vem a dificuldade, quando vem a frustração, a decepção, sabe o que ele faz? Ele se machuca e ele sangra sobre outros. Agora, aquele que está alicerçado no Senhor, é que nem Cristo. Irmãos, você vê Cristo condenando Judas? Aquele que vai me trair, aquele que coloca a mão no prato. Você vê Jesus dando um tapão na cara dele na mesa? Tá, traidor. Você vê isso? Dando um tapa na mão? Tira a mão daqui. Não vai comer também. Você vê isso? Eu ouso dizer ainda que se Judas tivesse se arrependido, ele tinha achado o lugar de salvação. É que ele não se arrepende. Porque o que Judas faz com Jesus não muda quem Jesus é, porque o que Jesus é está alicerçado em Deus e não nas circunstâncias. Jesus não abandona o ministério porque Judas trai ele. Ah, Senhor, eu não vou mais morrer por esse povo. Um dos discípulos que o Senhor me deu me traiu. É isso que ele fala? Ah, Jesus, não. Fala para o pai, não, Senhor. Não, cancela tudo, porque tem um traidor no meio. Ele está até roubando na bolsa. Jesus sabia de tudo isso, irmãos. Mas o que Jesus sofre, as frustrações que ele sofre ali, não define quem ele é, porque quem ele é está definido no Pai. Quem define quem ele é o que Deus fala a respeito dele. Por isso ele não para a caminhada dele, ele continua. E ele não só continua, mas ele continua dando frutos. Ele não transborda do ferimento, ele transborda do amor de Deus, porque ele está alicerçado em Deus.
Aquele que está alicerçado em Deus, uma hora ou outra ele vai passar por dificuldades, vai passar por uma decepção, vai se entristecer com alguma coisa, vai, irmãos. Mas como a vida dele não está alicerçada naquelas pessoas, ele continua a caminhada dele, ele não para, ele continua, não só continua a caminhada, mas ele transborda do que o Senhor enche ele. Ele continua perdoando, ele continua amando, ele continua cuidando, porque ele não fez de outra pessoa o alicerce da sua vida. Ele não para. Vocês estão entendendo? 11 dias foi difícil, irmãos? Vocês falaram amém no primeiro, hein? Mas não para, irmãos. Porque se você está alicerçado em Cristo, independente da dificuldade que você encontrou até aqui, é o Senhor que te levanta, é o Senhor que cuida de você, é o Senhor que te sustenta. Amém? Jesus diz na parábola que aquele que ouve as palavras e obedece é comparado ao homem que construiu sua casa sobre a... E ele diz depois que vem tempestade, veio vento, mas a casa não é abalada, irmãos. Por quê? Porque a casa era muito boa? Porque a casa era muito bonita? Porque a chuva não foi tão forte? É porque está alicerçada onde? O segredo é onde está alicerçado, irmãos. A nossa reação diante da dificuldade revela onde estamos alicerçados. Amém? Isaías 26, verso 3. Isaías capítulo 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em... Tu o conservarás em perfeita paz. É por isso que a gente passa às vezes por louco, para quem está lá fora. Puxa, está passando uma dificuldade, as pessoas falaram mal dele, traíram ele se decepcionou com alguém, mas ele continua sorrindo, ele continua amando, ele continua perdoando. Para as pessoas lá fora é bobo, mas não, irmãos, ele está em paz, porque o Senhor conserva ele em paz, porque ele está sustentado no Senhor. Ele continua colhendo bênçãos. 1 Timóteo 4:10. Estamos quase acabando, irmãos. 1 Timóteo 4, verso 10. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Aqui, Paulo está exortando Timóteo a continuar fiel ao ministério, ao propósito que Deus colocou no coração dele. E ele está dizendo o que para Timóteo? Que apesar das lutas, das dificuldades que ele enfrentou pelo caminho, ele continua, sabe por quê? Porque a esperança dele está alicerçada no Deus vivo. Não nas pessoas, não nas situações, não nas coisas. Quem cuida dele é Deus, e por isso ele continua caminhando. Por isso ele continua firme no propósito, porque apesar das dificuldades, quem cuida dele é Deus, e ele entende isso. Irmãos, aonde está alicerçada a nossa vida? É disso que Jeremias está falando. Maldito o homem que coloca a sua vida, confia a sua vida, o socorro da sua vida, em outro homem, ou na força do seu braço. A palavra diz que o nosso socorro vem do Senhor, irmãos. E Ele é socorro bem presente na angústia. Você crê nisso? Abra para a gente finalizar em Hebreus, capítulo 10, verso 19. Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos-nos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Agora pula para o verso 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande... A confiança em quem, irmãos? No pastor? No líder do ministério? No cônjuge? No irmão que está sentado do seu lado? No seu patrão? No seu salário? A confiança em quem? Em Deus, irmãos. Ele diz, portanto, não percam a confiança em Deus, porque ela tem grande recompensa. Irmãos, quando a nossa vida está alicerçada no Senhor, você continua caminhando, mas aquele que confia a sua vida, alicerça a sua vida sobre outras pessoas, o Senhor faz um alerta, você vai acabar caindo. Uma hora você vai parar para o caminho. Então que hoje, irmãos, a gente faça uma análise da nossa vida. O que tem sido prioridade? Quem tem sido prioridade na nossa vida? Quando o Senhor é prioridade, o nosso compromisso com Ele é prioridade. Quando o Senhor é prioridade, a palavra dEle é prioridade. Independente da nossa vontade, independente do que as pessoas falam, independente do que nós queremos ou não, nós vivemos por Ele, porque Ele é o nosso Senhor, amém? E é sobre Ele que está construída a nossa vida. Então, aí, independente da tempestade que venha, você continua caminhando. Mas quando nós alicerçamos a nossa vida sobre outras pessoas, irmãos, aí é questão de tempo para cairmos. Amém? Então que hoje eu e você possamos fazer essa análise. Você está aqui já há 11 dias, e você tem aprendido muito do Senhor, amém? E que a campanha, você não esfrie, você continue firmando a sua vida na rocha que é Cristo. Você não venha amolecer na fé, mas que você continue perseverante, caminhando. Amém? Vou deixar o clamor para o pastor. As palmas louvam o Senhor. Vamos ficar de pé? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos clamar. Vai dando a mão para o seu irmão aí. Deus abençoe a vida do nosso irmão, presbítero Daniel. Se alguém puder chamar as crianças lá para clamar com a gente, acho que eles estão subindo. Ouvimos essa palavra. Feche os teus olhos. Já vai dando glória a Deus aí, aleluia. Deus está aqui. O Senhor, Ele quer que nós possamos confiar nele. É lógico que temos pessoas sempre do nosso lado. O Senhor colocou pessoas na família, no trabalho, na igreja. Mas não estar apoiados nessas pessoas, não estar como primeiro, como foi pregado aqui. Nosso clamor é para que nós possamos sim ter irmãos, ter colegas, ter pessoas, família do nosso lado, mas não apoiados nela, apoiados no Senhor Jesus. Então vai começando a levantar sua voz aí nesse clamor. É um clamor já simbólico pelo mês de novembro, mas de muita valia espiritual. E assim vamos estar mais uma vez declarando isso para a nossa vida, essa confiança em Deus, essa capacidade que o Senhor dá para nós estarmos sempre apoiados nele, no Senhor. Pai, em nome de Jesus, a igreja clama, Senhor. Deus, estamos na campanha. Aos irmãos que vieram hoje também nesse culto da família, culto especial, Senhor, também de oferta missionária, tantas coisas fizemos aqui. Agora o clamor, Pai, o nosso clamor a Deus vai em direção da confiança em Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, que aqui, Senhor, esses amados irmãos e irmãs possam, Senhor, oh Deus, fazer mesmo do Senhor, ó Pai, oh Deus, o seu confiar. Senhor, como também a Tua palavra diz, Senhor, ó Pai, que eles possam ser inabaláveis, como o monte de Sião, Senhor, que não se abala, mas ali está firme para sempre. Pai, o nosso clamor hoje, ó Pai, para que esse
amado, para que essa amada irmã, esse amado irmão, venha, Senhor, se alicerçar cada dia mais, Senhor, na Tua palavra, no Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor, ó Pai, que é o nosso alicerce da nossa casa espiritual, ó Deus, que estamos construindo o Teu Espírito Santo dentro de nós, ó Pai, está mandando clamarmos o Senhor, ó Deus, faz esse clamor por cada casa, por cada lar, por cada família, ó Deus, por cada um que está, Senhor, nesse relacionamento com o Senhor agora, e precisa ser renovado, Senhor. Renova esse irmão, renova, Senhor, essa confiança, oh Deus, no Senhor, na Sua palavra, naquilo que o Senhor tem falado, oh Deus, que possamos nos apegar ao Senhor, ao que o Senhor, ó Deus, tem colocado para nós nesse dia especial. Oh Deus, é um clamor, Senhor, por estarmos, ó Deus, também direcionados a Ti, direcionados, ó Pai, aquilo que o Senhor, ó Deus, é na nossa vida, e assim, Senhor, oh Deus, declarando sobre cada irmão, sobre cada irmã, Senhor, que é servo, que tem servido, ó Pai, oh Deus, que tem se santificado, que tem certeza da salvação, ó Pai, oh Deus, da humildade, aquele que está andando, caminhando na estrada, que é boa e iluminada com sabedoria, oh Deus, já está clamando, está levantando a sua voz, declarando a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, confiamos em Ti, Senhor, esperamos em Ti apenas, ó Pai, em primeiro lugar, acima de tudo, ó Pai, e sabemos que o milagre, a cura, oh Deus, sabemos, ó Pai, que o processo, aqueles que estão esperando em Ti, ó Pai, que está por vir, porque não há limites ao Senhor, não há limites para o Senhor agir, ó Pai, e agindo o Senhor, quem impedirá? Oh Deus, aleluia, sabemos que amanhã está nas Tuas mãos, oh Pai, assim, Senhor, nós queremos continuar nessa estrada. A estrada é boa, foi o Senhor que fez essa estrada para nós andarmos, foi o Senhor que iluminou e disse para nós: agora vocês são luz do mundo, e assim, Senhor, possamos andar nela com sabedoria, oh Deus, zelando pela nossa salvação e mantendo a nossa essência. Vai, levanta a mão do seu irmão aí para você gritar agora, para você levantar esse brado ao Senhor, o brado, aleluia. Já gravaram, pode colocar aí uma vez os irmãos para conhecer aí o brado. Na terceira vez vai tirar, amém? Pode colocar para nós. Esse brado fala de uma estrada, amém? A estrada que Deus preparou é boa e iluminada. Deus preparou essa estrada para você caminhar nela, e você vai bradar dizendo: vou andar por ela com sabedoria. Nessa estrada não se anda de qualquer jeito, irmãos, tem que andar com sabedoria. Foi Jesus que asfaltou essa estrada, foi Jesus que iluminou ela, zelando pela minha salvação, a salvação individual. Você não vai salvar o seu pai, a sua mãe, você não vai salvar o seu filho não vai te salvar, mas você vai dizer: eu vou zelar pela minha salvação, mas vou manter a minha essência. A essência de alguém que está confiando no Senhor acima de tudo. É o nosso clamor, é o brado nessa noite. Vamos lá? 1, 2, 3. A estrada que Deus preparou é boa e iluminada. Vou andar por ela com sabedoria, zelando pela minha salvação e mantendo a minha essência. Para ensaio tá bom, agora pode ser mais forte. Vamos lá. A estrada que Deus preparou é boa e iluminada. Vou andar por ela com sabedoria, zelando pela minha salvação e mantendo a minha essência. Aleluia. Glória a Deus. Aperta a mão do seu irmão aí, ó. Aleluia. O Senhor está curando a vida dele. O Senhor está te curando. É o clamor pela unção. O Senhor já está te curando. Aleluia, Ele tem poder para isso. Ele tem poder, aleluia. Enche o teu pulmão de ar agora. O inferno vai estremecer, aleluia. E você vai bradar bem alto. Vamos lá. A estrada que Deus preparou é boa e iluminada. Vou andar por ela com sabedoria, zelando pela minha salvação e mantendo a minha essência.
fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és Fechando, né? Deus abençoe. Quero agradecer a vida do nosso amado Daniel, Vitória e o Davi, né? O Davi já tá... Ixi, tá assustando o povo aí, hein? O alarme tá... Não é hora de encerrar ainda, né? A bondade do Senhor precisa... Aí, ó. O irmão já tá esperto ali. Fecha o ouvido, né? Acho que tá meio... Nós vamos arrumar isso aí. Controle, não? Controle? Quem tá com controle aí? Quem tá com o meu controle? Tem alguma criança? Ninguém. Vai se... Ninguém aparece agora, né? Se Gildete tem um controle e... Eu acho que eu deixei um controle com alguém, mas agora eu vou procurar isso aí depois. Irmãos, está nos visitando também aqui primeira vez. Dá um sinal com a sua mão. Luiz e Juliana, ali os nossos irmãos. A Vitória Soares, também que é aqui, a nossa irmã. E os irmãos já são da casa, o Rafael, os outros já são da casa aí, né? Já está com a gente faz tempo, já não são visitantes mais. Como nós vamos saudar esses amados irmãos e irmãs? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre, traga mais gente. Amém? Nós estamos em campanha aí, né? Amanhã termina a campanha, irmãos. Amanhã é o último dia, amanhã nós vamos consagrar o mês de dezembro. Que você venha com fé, né? Venha, convide alguém amanhã para estar com você, faça chuva, né? Tem chovido aí, faça chuva, faça calor. E amanhã é o dia de nós clamarmos pelo entusiasmo. Tá aí, ó. Dezembro, entusiasmo. Quem está entusiasmado aí diz amém. Então vai preparando amanhã, né? É o 12º dia. Nós vamos clamar amanhã por dezembro, vamos fechar, ungindo todos os irmãos. E amanhã é o dia para nós deixarmos o nosso amigo declarado de oração na igreja, tá bom? E aí depois no próximo culto, quinta-feira, a gente vai começar a tirar esse amigo declarado, tá? Quem não pegou ainda, pega aí, ó. Você que vai orar pelo seu irmão, alguém vai orar por você. Coloca o seu nome, um desejo e uma necessidade, tá bom? E vai entregar até amanhã. Alguns irmãos já estão entregando, colocando aí na salva ou entregando na nossa mão. Amanhã também é o dia de nós trazermos a nossa oferta. Quem for fazer no Pix também depois pode falar com a gente. Essa oferta da nossa consagração da vida financeira, uma primícia do ano, uma oferta especial que a gente vai trazer ao Senhor amanhã. E amanhã, como diz o nome da campanha, né, o clamor por unção, o ano de 2016 é o ano da unção de Deus na nossa vida. Amanhã nós vamos ungir todos os irmãos, amém? Venham preparados, venham confiantes,
né, venha e assim adorar o nome do Senhor Jesus. Nós temos cantina aí fora também, que é o brigadeiro aí gigante, ó. Cantina de brigadeiro, que é para nós ajudarmos também na expedição missionária que vai acontecer agora do dia 23 ao dia 31, é isso? São 10 dias que eles vão ficar lá na Bahia. E eu quero chamar os nossos missionários aqui da igreja para a gente orar por eles. Hoje que é um domingo, né? E eles estão aqui, o irmão Vitor e a irmã Melissa. Fica aqui do lado. Pode ficar aí. Brotou no coração deles o Espírito Santo que colocou esse desejo para eles irem, né? Já estão aqui contribuindo, orando, vendo os vídeos, e a oportunidade chegou para que eles possam ir lá para a Bahia, irmãos. Eles vão lá para a Bahia, eles vão, no dia 23, eles vão estar saindo daqui, e nós já temos coberto de oração, as irmãs, os irmãos, alguns têm já intercedido ali, colocado no grupo, né? Com a bênção de Deus, e agora da igreja. Quem quer orar por eles aí, diz amém. Então se coloque em pé, estenda a sua mão para cá, nós vamos abençoá-los, e na sexta-feira é isso, né? Sexta-feira eles vão estar indo para lá, e eu creio que o Senhor vai usar muito a vida deles lá, e orando por eles, nós estamos orando, né, por dezenas de missionários que vão para lá, né, pelo nosso líder também da Minibrac aqui em Mogi, o Diogo, pelos missionários, pastores que estão também empenhados. Levante sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, amanhã nós vamos ungir com óleo, mas hoje nós já abençoamos, Pai, a vida da Melissa, oh Deus, que tem esse chamado, que sentiu esse chamado, ser usada lá, Senhor, na missão. Oh Deus, nós cremos como igreja, oh Pai, que o Senhor já tirou todo impedimento, tirou todo mal, Senhor, ó Deus, que estava tentando assolar os missionários, e através, Senhor, simbolizando aqui, Senhor, todos eles, todas as irmãs que vão para lá, nós oramos, Senhor, pela vida da Melissa. Senhor, use ela poderosamente, como tem abençoado, Senhor, para ela chegar até aqui, que ela avance ainda mais, e assim seja usada, Pai, como diz o louvor da Aline, como diz a Tua palavra, como um farol, Senhor, que brilha, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Usa a vida da nossa irmã, que nós oramos como igreja, abençoando a vida dela, em nome de Jesus. Também a vida do nosso irmão Vitor, ó Pai, que esse desejo nasceu no seu coração de ir para mais longe, como já tem feito a obra aqui, Senhor, em tantos lugares, e agora o Senhor quer usar ele mais longe, ó Pai, para tantas vidas que precisam lá, ó Senhor, e ele agora aqui, Senhor, como varão, como homem, nós oramos por ele, orando por todos os pastores, missionários, obreiros que vão para lá nessa expedição missionária. Usa, Senhor, a vida do Vitor, ó Pai, também como farol, como flecha, como ponte sobre as águas, Pai, em nome de Jesus, como igreja, abençoamos a vida dele, e que assim aqueles, Pai, que estão na sua família, na igreja, e já abençoaram a vida dele, a vida da Mel, também possam ser abençoados nessa missão de abençoar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Quer falar alguma coisa? As palmas louvam o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós já vamos estar encerrando, irmãos. Lembrando aí, amanhã, então, venha com fé, venha preparado. A campanha está terminando, mas a luta continua, como nós ouvimos aqui hoje. Amém? A batalha agora, nós precisamos continuar na igreja, continuar congregando, orando, buscando, lendo a palavra, né? Essa unção, essa capacidade que Deus está te dando e já te deu, está, né, que você possa manter isso na sua vida, possa manter. Judas tinha essa unção e ele não manteve, perdeu. Saul, tantos outros, mas que você possa manter, se esforce, né? Pague o preço, mas vai mesmo para cima. É o ano da unção, não é só na campanha, que você possa receber, e já recebeu do Senhor a unção do Santo. Amém? Levante a sua mão. Nós vamos orar primeiro aqui antes de encerrar com a bênção apostólica, pedir de oração pela Luzia e pelo Cristiano, família, o Rodrigo, o Caio. A gente está orando por tanta gente, e que vocês possam continuar clamando aí também, já por essas famílias, por essas pessoas, para que eles possam também estar na igreja. Vamos orar, já vamos estar encerrando. Pai,
Mais uma vez oramos, Senhor, por a irmã Luzia, pelo Cristiano, Senhor, pelo Rodrigo, Pai, por tantos outros que precisam agora do nosso clamor, da nossa oração. Oh Deus, a oração é poderosa porque o Senhor é poderoso. E assim, Senhor, colocamos nas Tuas mãos já, te agradecemos, ó Pai, pela cura, te agradecemos pelo milagre, te agradecemos, ó Pai, pelo processo que temos passado, ó Pai, assim o Senhor está agindo, ninguém pode impedir. E ó Pai, assim te louvamos pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo Teu senhorio e confiamos em Ti, Pai, esperamos no Senhor, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, aleluia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo Consolador estejam com todos e todos digam amém. Dê um abraço ao seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.